De casa, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso campinho, onde a bola não para e as informações também não. O jogo do Inter contra o Flu só acaba daqui a pouquinho, depois que a gente repercutir o que viu em campo. E o do Grêmio contra o Atlético Mineiro começa mais cedo aqui nas nossas 4 linhas. Mas parece que a qualquer momento os colorados terão a confirmação do novo técnico. Neste momento, o vice de futebol do Inter, Carlos Pellegrini, está em Florianópolis. Um almoço está agendado com o Argel para definir a contratação dele como novo comandante do vestiário. Deixa eu chamar aqui o Vidarte, já vamos abrir o programa com essa informação, porque foi ele quem trouxe essa notícia ainda pela manhã nas redes sociais. Argel, Vidarte, é o novo técnico do Inter? Eu apostaria, Débora de Oliveira, boa tarde, boa tudo tarde. Bem? Boa tarde aos nossos telespectadores, está aí a imagem do Argel Fuchs, né? Para mim ele é o novo técnico do Internacional, sim, porque o diretor viajou daqui até lá e eu consegui essa informação. A partir da nossa informação, isso vai para... repercute, né? Vem as compartilhadas aí dentro das redes sociais, está todo mundo já falando sobre isso. Imagina, eles já foram ao Chile e fracassaram com o treinador chileno lá, né? O argentino que trabalha na seleção chilena. Eu imaginei voltar de Florianópolis sem o Argel, aí eu pagar um vale muito alto, não te parece? Não, daí não tem mais, aí não tem mais onde buscar. Daí vão ali no interior e vão buscar o técnico do União para ver quem. Voltar em Portugal e dizer, não, nós não conseguimos contratar o Argel do Figueirense, que é baratinho, todo respeito, conheço o Argel desde gurizinho. Eu era repórter, o Argel estava começando, começou na seleção de jovens, ele está lá no Beira-Rio. O Argel é um treinador barato, ele ganha 150 mil mensais pro futebol, né? Para mim isso é um baita de um... Em tempos em que os técnicos ganham 500, 600, 700 claro, mil imagina reais. a dona de casa, pô, o Vidarte acha 150 pouca grana em termos de futebol, tô pouca falando. Grana viu? Perto do que ele recebe por mês, vocês têm que entender Não, isso, essa isso comparação não, que ele não faz. É isso não, mas de qualquer maneira o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que 150 mil no futebol é pouco, ele pediu 200 e mais 100 mil reais, Débora, para o seu auxiliar técnico. Ele quer dar 40 mil para esse auxiliar técnico e 60 mil para o preparador físico. Ou seja, mais 100. 200 mais 100, 300 mil vai custar o Argel por mês com a sua comissão inteira aqui em Porto Alegre, não é? Se o Internacional fizer lá um convencimento de que o Argel deve assinar até o dezembro, e o Argel não quer, está irredutível, ele quer fazer no mínimo o mesmo contrato que ele tem com o Figueirense. O contrato que ele tem hoje com o Figueirense de Santa Catarina, aliás, o Figueirense perdeu ontem, é até o final do ano que vem. Ele quer mais 1 ano e meio, praticamente, de contrato. Então eu estou pensando, se eu sou o Pellegrini, eu estou me reportando, né? O que eu vou fazer? Assina esse 1 ano e meio aí, e se eu já estou acertado com o Muricy em janeiro, fevereiro, eu rescindo o contrato do Argel e a multa rescisória é 50% do que restar, né? Para ser cumprido do contrato. Aí paga 6 meses. 6 vezes 3. Paga lá 150 mil, faz um acordo com o Argel. Bom, estou pensando assim, se eu sou o dirigente, eu não posso deixar de trazer o Argel. Eu vou trazer o Argel, de alguma forma eu vou trazer o Argel. O salário não é um empecilho, né, Débora? Porque a gente já chegou ao acordo que para o futebol é pequeno o salário. É menor que a realidade atual dos últimos técnicos que passaram pelo Internacional. Você, Diego Aguirre ganhava 400 mil por mês, então o Argel vem por menos e com a sua comissão completa, né? Porque o Inter hoje não tem um preparador físico. E a informação que você trouxe hoje pela manhã de que os jogadores teriam pedido Argel? É verdade. Como é que tu sabes disso? Tu ouviste eu falando? É porque tua manhã inteira passa lá buzinando no meu ouvido. Falo tanta coisa que eu me esqueço. Um dos representantes do Argel, o Argel tem vários amigos aqui. Eu vou dizer o nome dele, o Chico Novileto, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, que já tentou botar o Argel no Grêmio. Ele é amigo do Argel, amigo pessoal particular. Ele recebeu vários e-mails, não o da Alessandro, que eu fiquei curioso pelo da Alessandro. Da Alessandro também não, mas não me disse o nome de outros jogadores. Disse que uns 4, 5 jogadores titulares do Internacional, ou que estão ali sendo utilizados nos últimos jogos. Lideranças? Lideranças do Internacional pediram o Argel para treinar o Internacional. A qualquer momento, mais detalhes. Então, daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre essa reunião almoço que está acontecendo para definir o novo técnico do Inter. Ontem, ainda com o Odair como interino, enfim, a vitória. 1-0 magrinho contra o Fluminense, mas que valeu o respirar aliviado depois de tantos dias de pressão dentro e fora de campo. O time nem havia entrado em campo e já era marcado de perto. Enquanto a torcida cobrava mais atitude dos jogadores, o Fluminense levou o perigo primeiro. O restante do primeiro tempo foi morno e não chamou atenção.
O Inter precisava se recuperar, subir um degrau de cada vez para iniciar uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. Mas o time não precisava fazer o pouco público que compareceu ao Beira-Rio sofrer tanto. Os pouco mais de 9 mil pagantes viram as chances sendo criadas e a bola teimando em não entrar. Foram 5 oportunidades em 20 minutos. Depois de 30 minutos com um jogador a mais em campo, veio o alívio. Vitinho iniciou a jogada, aproveitou a sobra da defesa e ainda contou com um desvio no goleiro Cavalieri para marcar. Estava um pouco ansioso, só que eu tinha que ter calma naquele momento. Eu sabia que o torcedor ia começar a pressionar para colocar mais um atacante, mais um centroavante. O Colorado mostrou indícios de recuperação depois da derrota no Grenal do último domingo. A torcida agradece. Essa vitória ela se torna mais importante devido ao jogo anterior, né? Então esses 3 pontos se tornam mais importantes. Com toda essa pressão, com toda essa cobrança, com toda essa situação que a gente... porque uma coisa é você jogar para ganhar, com a obrigação de ganhar. A outra coisa é você jogar e ganhar. Então, sempre que você joga com a obrigação de ganhar, você fica mais intranquilo, mais nervoso. Então eu espero que essa vitória hoje nos dê tranquilidade, mas é uma tranquilidade só até amanhã, até depois, porque a gente precisa continuar numa sequência positiva para aí sim manter uma regularidade e seguir no campeonato bem. Vitinho foi importante, entrou e foi decisivo. Agora hoje já surgiram novas notícias boas pro lado do Internacional, principalmente pro goleiro Alisson, convocado pelo técnico Dunga aí pros 2 amistosos da seleção brasileira contra Costa Rica e Estados Unidos. O Vidarte não gosta muito, né, dessa lembrança do Dunga, porque desfalca o Inter, mas méritos do Alisson, né? Desfalcou o Grêmio também. Eu acho que o Grêmio até está melhor no Campeonato Brasileiro. Acho não, tenho certeza. O Internacional no Campeonato Brasileiro não consegue praticamente mais nada. Talvez uma vaga na Libertadores. Agora o Grêmio vai ficar sem o Marcelo contra o Figueirense, o Goiás e o Corinthians. Eu anotei aqui, o Corinthians é fora de casa. Pô, o cara da experiência do Marcelo Groi fora de um jogaço desse contra o Corinthians, que hoje é o líder do Campeonato Nacional Brasileiro, que ele ganhou ontem. Meio no apito, né? Eu só gostaria que o Dunga, quando convocasse, e acho que é mérito dos 2 goleiros, eu queria muito ver os 2 goleiros gaúchos na seleção brasileira, mas que desse oportunidade, porque os clubes gaúchos, eles ficam lá só treinando, perdem ritmo de jogo, desfalcam as equipes aqui em jogos importantes. Parece que ele vai colocar o Marcelo num dos jogos, nem que seja na parte de um dos jogos, e o Alisson no outro, porque o titular dele é o Jefferson, do Botafogo. Então parece que é Costa Rica e Estados Unidos. Deixa eu dar rapidinho os convocados. O Jefferson, então, do Botafogo, o Marcelo Groi do Grêmio, o Alisson do Internacional no gol, os laterais Daniel Alves do Barcelona, Danilo do Real Madrid, Felipe Luiz do Atlético de Madrid, Douglas Santos do Atlético Mineiro. Zagueiros Miranda da Internacional e Davi Luiz do PSG, Gabriel Paulista do Arsenal, Marquinhos do PSG. Volantes Luiz Gustavo do Wolfsburg, Elias do Corinthians, Ramires do Chelsea, Fernandinho do Manchester City. E eu achei estranho que ficou fora o Rodrigo Dourado, que tinha informação que seria convocado. Os meias, Oscar do Chelsea, Douglas Costa do Bayern de Munique, William do Chelsea, Lucas Lima do Santos. Merecido, né? Kaká de volta, Orlando City. E os atacantes, Neymar, mesmo suspenso. O Dunga disse que era importante ele estar no grupo. Roberto Firmino, né? Do Liverpool, Lucas do PSG e o retorno de Hulk do Zenit. Thiago Silva de fora, o chorão, né? Tá de fora. Tá de fora. Acho que já é um indício, de repente, que ele realmente está repensando a seleção nesse aspecto de liderança, o Dunga. O Dunga repensando a liderança da seleção. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ver os gols da rodada, mas hoje, às 7h30, tem Ponte Preta e Avaí, às 9h tem Joinville e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Grêmio. E o Tricolor contra o, até ontem, líder, né? Hoje, se vencer, volta à liderança de novo, mas está lá na ponta de cima, tentando manter o embalo do Grenal de domingo, com uma atuação comemorada como impecável pelo grupo. Principalmente de um guri que hoje é o nome do time, mas que não quer comemorar de forma individual, não. Rodrigo Morel está ao lado dele, Vidarte. Luan. Débora e Vidarte, a gente veio até aqui o CT Luiz Carvalho para conversar com o cara que resolveu o clássico Grenal do último domingo. Luan, já caiu a ficha dos 2 gols da vitória de 5-0 ou ainda não?
Bom, ainda não. Eu fico feliz de poder marcar um gol em clássico. Acho que para todos os jogadores busca isso também, né? Então, e buscar a vitória, né? Que é o mais importante. Então isso aí tá caindo na ficha ainda. São 10 gols na temporada já e o Grêmio vem jogando aí com o Roger sem o centroavante. Já te adaptou a essa função de artilheiro da equipe ou ainda não? Bom, na posição ali eu já me adaptei, então eu me adapto rápido em qualquer posição, não tem problema. Então de artilheiro ali eu deixo para todo mundo ali da frente, ali tem responsabilidade de fazer o gol. E graças a Deus eu tô podendo fazer e poder ajudar o Grêmio. O Roger diz que te deixa sempre livre para atuar em campo. Tu tem sempre essa liberdade ou o Roger te dá sempre uma orientação? Não, cai aqui hoje, cai ali, cai naquele lado. Como é que funciona o teu relacionamento, tua combinação com o Roger? Como ele pede para mim jogar mais ali como falso 9, né? Ele pede para mim ficar sempre perto do gol. Mas algumas vezes, por característica, eu procuro sair um pouquinho mais pelas beiradas. Mas ele pede sempre para mim ficar perto do gol e quando tiver a bola, jogar livre. Como é que funciona dentro de campo vocês, a combinação de troca de posição, Pedro Rocha, o Douglas, o Juliano, vocês combinam dentro de campo ou é mais ou menos natural já o processo com o entrosamento? Não, sim, a gente já se dá bem ali, nós 4 ali. E dentro de campo, é só de um sinal a gente já sabe já e é bem treinado pelo Roger quando um for fazer a jogada de um lado do campo, o outro cobrir, então isso aí tá bem treinado já. Quinta-feira tem o Atlético Mineiro, dá para repetir a atuação do Grenal ou não? Com certeza, a gente vem trabalhando para isso e os jogos que a gente acabou perdendo não foi jogos que a gente jogou mal, sim foi no detalhe ali que a gente perdeu. Na tua opinião, para fechar, quem é o principal adversário do Grêmio no campeonato, assim, se for falar no título, é o Atlético Mineiro mesmo? Acho que todo jogo é jogo difícil, acho que vai jogar o primeiro contra o último, é 1-0 ali, é jogo pegado, então acho que não tem muito... É claro que vão falar que é o Atlético que tá liderando, um time com muita qualidade, então é isso aí, então a gente é trabalhar para chegar neles. Bom, tá então, Débora e Vidarte, o Luan, que é artilheiro do Grêmio na temporada com 10 gols e foi o homem do Grenal do último domingo. Obrigada ao Rodrigo Morel. Daqui a pouquinho tem um recado de um atleticano que diz que não tem essa do Grêmio cantar de galo hoje lá em Minas não, viu, Vidarte? Agora, que jogo do Corinthians contra o Sport ontem, hein? 7 gols. Quer meter bola na rede. Deixa eu só dizer uma coisinha rápida sobre o Luan. Ele não tem proposta oficial do Real Madrid, falei com o empresário dele, e me causou estranheza que ele também não quis me dizer o percentual que o Grêmio detém dos direitos econômicos desse garoto, hein, que pra mim é uma pedra preciosa. É uma joia. O Grêmio já andou ganhando grana antecipada e cedendo alguns percentuais, eu não sei quanto. Tem gente que fala que o Grêmio tem 50%, 40%, 30%, mas ninguém me diz exatamente quanto o Grêmio ainda tem se o Luan for vendido para receber lá nos seus cofres. Eu sei que ele ganhou um aumento de salário há poucos dias, hein? Para mim mereceria também uma convocação para a seleção. Vamos mostrar os gols de ontem da rodada? Começamos com o Corinthians, então, que é o atual líder, né? Sai fazendo 1-0, o gol do Luciano. Jogo no Itaquerão, Corinthians fazendo 1-0. O Sport empata com o André. Esse jogador, para mim, poderia ter sido contratado, inclusive, pelo Grêmio. O Luciano faz o 2-1. Aí o gol é contra do Samuel, fazendo 3-1. Golaço. Diminui o Hernani Brocador. Eles chegam a empatar os pernambucanos, ó, que perderam somente a segunda partida nesse campeonato. E de pênalti duvidoso, Jadson faz a vitória do Corinthians. Figueirense 0, Figueirense do Argel, novo técnico do Internacional. São Paulo 2, o Ceni para variar de pênalti, né? Faz 2-0 lá. Nesse jogo aí o São Paulo roubou o terceiro lugar do Grêmio na tabela. Pulou na tabela. Curitiba 2-1 no Palmeiras, não é? O Curitiba que teve rapidinho. 2 gols do Henrique Almeida e o gol do Palmeiras do Rafael Marques. 2-1 Curitiba, o Palmeiras que está com a sua terceira derrota consecutiva. Santos 1-0 no Vasco. Acho que o Celso Rotti está dançando aí, né? Vitor Ferraz. Hoje deve ter ser mandado embora. E o Flamengo, agora para fechar aí os nossos gols da rodada, fez 3-2 no Atlético Paranaense. O Wallace começa marcando de cabeça, capitão do time do Flamengo, que não teve o Guerreiro ontem. O Hernani empata. O Sheik faz esse bonito gol. Aí o Alan Patrick, ex-Inter, olha que golaço do Alan Patrick. Desculpe, acho que nem cedi. E de cabeça, Cadu faz o 3-2. Intervalo, já voltamos.